como é bom estarmos juntos aqui na sua escola de heróis. Você que sabiamente, com muita inteligência, com muita sabedoria, você que escolheu a carreira pública, você que escolheu ter estabilidade econômica, você que escolheu a ascensão profissional e numa carreira fantástica, maravilhosa, você que quer ser bombeiro, que tem a possibilidade de ascender, crescer na sua carreira, você está de parabéns. Eu, historiador Ribeiro Lima, estou aqui para te ajudar, Lembrando que as suas decisões, esta maravilhosa decisão que você escolheu de seguir a carreira pública agora no presente, influenciará a sua vida, a vida dos seus descendentes e a vida de todos que tiverem o privilégio de estar próximo de você, próximo de vocês. É um prazer muito grande estar aqui. Lembrando que da mesma forma que essa decisão do presente, ela influencia no futuro, da mesma forma que você sabe que aquilo que você escolheu hoje vai ter consequências no futuro, você pode trazer o futuro para próximo de você, trazer o futuro para próximo de você. Você quer ser bombeiro, então, consequentemente, nós temos que pensar pensar como o bombeiro pensa, se preparar como ele se prepara. E você sabe qual é uma das principais características do bombeiro? Ele está sempre pronto, ele está sempre preparado, ele sabe que uma emergência pode acontecer a qualquer momento, ele não sabe em que hora essa emergência vai acontecer, mas ele sabe que na hora que ela acontecer, ele está pronto e está preparado para ela. Você vai ser um bombeiro, então está na hora de você se preparar. Olha que nesse momento que você está em casa, você pode utilizar toda a sua energia, toda a sua dedicação para que você prepare para os concursos futuros. Na hora que o concurso tiver, você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. Você já está se comportando como um verdadeiro bombeiro. Agora, nós temos um obstáculo. Qual que é o nosso obstáculo? O nosso obstáculo é passar no concurso. Passar no concurso. E para que isso ocorra, nós precisamos de 3 coisas básicas: conhecimento, controle das emoções e estratégia. A melhor estratégia possível para atingir o seu objetivo. E quando a gente fala de estratégia, logicamente o historiador tem que citar os melhores. E para que a gente possa citar os melhores, eu trago para vocês Sun Tzu, em sua genial obra, em seu livro A Arte da Guerra. Em seu livro A Arte da Guerra. Uma frase dele para te motivar, uma frase dele para colocar a melhor estratégia para que você passe no seu concurso. A frase: conheça ao teu inimigo, conheça a ti mesmo e sempre será vitorioso. Conheça o teu inimigo, conheça a ti mesmo e sempre será vitorioso. Você tem que se conhecer, você tem que ter uma mentalidade vitoriosa. Se você quer vencer, você tem que ter essa mentalidade vitoriosa. E diante das adversidades, da dificuldade, você está em casa, você tem seu projeto, você tem que se agigantar. Agigantar, os grandes líderes são assim, os heróis são assim. No momento de dificuldade, eles se agigantam, e é isso que a gente espera de você. E, consequentemente, a gente tem que conhecer o nosso adversário, o nosso obstáculo. O nosso adversário, a prova. Sun Tzu chamou de inimigo. Conhecer o inimigo. Nós vamos falar, conhecer o nosso adversário. É a prova. Então, imediatamente, quando a gente pega o edital e olha as matérias que mais caem em história, um conteúdo é extenso, mas é tranquilo, conteúdo extenso e tranquilo. A prova de vocês começa ali na Idade Moderna. As monarquias nacionais, a consolidação das monarquias nacionais, consequentemente a política econômica, o mercantilismo, que é uma política econômica intervencionista, um Estado forte intervindo na economia. Lembrando que as monarquias nacionais, o antigo regime, proporcionou a expansão marítima.
E com a expansão marítima, a chegada de europeus aqui no continente americano, chegaram portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, holandeses aqui no continente. Lembre-se que aqui na América já existiam seres humanos. Consequentemente, os povos pré-colombianos ou ameríndios, seminômades, primitivos como Tupinambás, Tupi-Guarani, mas tinha índios povos extremamente evoluídos, sedentários, vivendo em grandes cidades, em grandes impérios, maias, incas e astecas. Todos eles, independente de ser seminômade ou de ser sedentários, foram chamados de índios. Então vai ocorrer uma transformação aqui na América, mas simultaneamente também ocorre uma transformação na Europa. Lembrando que na Idade Moderna nós temos o Renascimento, a busca pela razão, a busca pelo individualismo, o racionalismo, o naturalismo, o antropocentrismo, o heliocentrismo. O ser humano tem a capacidade de fazer as suas escolhas e se desenvolver. Lembre-se que tem as reformas religiosas, uma transformação religiosa, o luteranismo na Alemanha, o calvinismo na França e Suíça, o anglicanismo na Inglaterra. E tem a reação da Igreja Católica, à contra-reforma. Muito importante, nós podemos estudar a história por tópicos, se for mais fácil para que você entenda. Lembrando que na Idade Moderna ocorre a formação das monarquias nacionais absolutistas. Um Estado mais forte, com todo o poder entregue ao rei. Pensadores fantásticos, Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã, Nicolau Maquiavel, no livro O Príncipe, extremamente conhecido, Jacques Bossuet, no seu livro Política segundo a Sagrada Escritura, dando o direito divino do rei governar, contrapondo essas ideias no século XVIII. Olha, uma outra forma de a gente estudar a história para facilitar o seu entendimento. O século XVIII nós temos o iluminismo. As ideias iluministas vão contrapor as ideias absolutistas. Lembre-se de pensadores como René Descartes, em seu livro Discurso do Método. A sua frase extremamente famosa, penso, logo existo. É o que você está fazendo, é o que eu quero que você entenda nessa primeira videoaula. Que você pode mudar o seu pensamento, mudar a sua forma de pensar, ser o herói que você nasceu para ser, acreditar em você. Se você muda o seu pensamento, você conquista, você evolui, você desenvolve, você acredita, você tem fé, você chega aonde você deseja. É isso que eu acredito, porque você nasceu para ser um herói, você nasceu para ser um bombeiro. Importantíssimo. Tem outros pensadores importantes no iluminismo. Outros pensadores, John Locke, segundo o Tratado do Governo Civil, seu livro, o Barão de Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith. Lembre-se que nós temos como consequência do iluminismo a era das revoluções. 3 grandes revoluções abalaram o planeta Terra. A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Eric Hobsbawm, extremamente citado nas provas, chamou de a era das revoluções. Eu falei para vocês que nós podemos estudar a história de forma temática, mas nós também podemos estudar a história por século. Chegamos ao século XIX, o neocolonialismo, a missão civilizadora, as teorias nacionalistas, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, o imperialismo, a formação de alianças militares. O século XX. Se no século XIX nós temos os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, no século XX nós temos a Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Nós temos a Revolução dos Trabalhadores, a chamada Revolução Russa de 1917. Nós temos o período entre guerras, 1918 a 1939. Temos a crise de 1929 e temos a famosa Segunda Guerra Mundial. Olha que você tem que conhecer o seu adversário. E a matéria da tua prova? A matéria da tua prova,
a Guerra Fria. E agora no século XXI nós temos a atualidade. A atualidade, a Primavera Árabe, a Guerra da Síria. Nós temos a pandemia do coronavírus, Covid-19. Então, consequentemente, isso na história geral, e nós vamos estudar ponto a ponto, tema a tema, século a século, da melhor maneira possível. Na história do Brasil, já na história do Brasil. Na história do Brasil, com a chegada ali de Dom João VI, devido à ocupação napoleônica, é só você lembrar da Revolução Francesa, o golpe dos 18 Brumários colocou Napoleão Bonaparte no poder. As tropas francesas invadiram Portugal e a corte vem para o Brasil, Dom João VI no Brasil. O processo de independência do Brasil, o período imperial, lembrando que foi dividido em 3 partes. O primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, o governo de Dom Pedro II, com destaque para a Guerra do Paraguai. E com outro destaque extremamente importante para nós, a crise do segundo reinado, a questão militar, a questão abolicionista, a questão religiosa, que gera mais tarde a proclamação da República, a chamada Primeira República, ou mais conhecido como República Velha, dividida em 2 partes. República da Espada, porque os primeiros presidentes foram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. E a República Oligárquica, presidentes civis, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz. O último presidente, Washington Luiz. Lembre-se que quando a gente fala de República Velha, você lembra de coronelismo. Lembre-se. Voto aberto, curral eleitoral, política do café com leite, política dos governadores. Tudo isso, as inúmeras revoltas, Guerra de Canudos, revolta da vacina, revolta da chibata. Estudaremos tudo da melhor maneira possível. A Era Vargas foi dividida em 3 partes, governo provisório, 1930 a 1934, governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo, de 1937 a 1945. Depois vem Dutra, Vargas volta no populismo. Presidentes populistas, olha, nós temos Getúlio Vargas, temos Juscelino Kubitschek, temos Jânio Quadro. E aparece a Revolução de 64. Os militares chegam ao poder, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. Depois vem a Nova República, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Jair Bolsonaro. Chegando até os dias atuais, o Brasil dentro de um contexto de globalização. Perceba que a matéria de vocês, ela está bem definida, é uma matéria tranquila, uma matéria que você já trabalhou algumas vezes e a gente vai aprofundar para que você faça a melhor prova da sua existência, a melhor prova da sua existência. Eu acredito em você. A melhor prova, vamos junto. Estamos juntos, vamos fazer o que for possível, o máximo, e até a próxima videoaula. Sucesso!